noite a todos. Eu gostaria de agradecer a Mônica Alves pelo aceite dessa palestra. A Mônica, eu conheço a Mônica já faz tempo, a Mônica fez faculdade na PUC, em Campinas, e está há muito tempo na Unicamp, e vem num estágio assim, progressivo, todo ano crescendo muito. Eu já falei para você, Mônica, e vou falar para todo mundo, que a Mônica é uma das pessoas para quem eu olho, que eu tento seguir, que eu tento seguir os passos. Eu sei, a gente sabe que na nossa vida acadêmica, né, as mãos são nossas, né, mas os passos a gente pode seguir dos outros, né? Então, Mônica, queria mais uma vez mostrar minha admiração por você, pelo seu trabalho, pela maneira como você lida com a vida sua e com a vida acadêmica também, sem nunca perder a doçura, né? Você é sempre uma pessoa terna e doce e muito forte. Muito obrigada e a palavra é sua. Querida, que honra, que delícia ouvir uma apresentação dessa. E para mim é uma honra estar perto de você sempre, 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 sempre. Obrigada pelo convite. Todas as vezes que você me convidar, eu vou estar aqui, sempre. Eu acho que a gente constrói a nossa vida e a nossa carreira com esses pares, né, que a gente vai se apoiando, se encostando e aprendendo junto. Eu também aprendo muito junto com você. Só vou corrigir que eu fiz faculdade em Juiz de Fora, mineira com muito orgulho que sou, também estudei lá. Vamos lá, deixa eu só ver onde está meu desktop, deixa eu compartilhar. Alguém só me fala se está tudo ok? Tudo ok. A minha tela? Sim, tela cheia, passando. Ok, então é assim, o convite da dona Rosália foi para falar de um tema que está muito na moda, a gente precisa realmente falar muito, mas é uma aula que tem muito mais de filosofia e de ah, tentar indagar um pouco mais sobre tudo isso, essa revolução toda que a gente está vivendo e que deu talvez uma aceleradinha com essa história de chat GPT. E que eu acho, porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir realmente incorporar essas ferramentas no nosso dia a dia, na nossa prática, porque é algo que está cada vez mais inevitável e inegável, né? Então, a ideia foi falar um pouquinho da influência do chat GPT no ensino e na pós-graduação. Então, meu nome é Mônica Alves, eu sou do Departamento de Oftalmologia da Unicamp, e é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês hoje. Vou começar, como toda aula formal, falando da minha declaração de conflito de interesses. Especificamente para essa aula, eu tenho que declarar que eu sou uma entusiasta de novas tecnologias. Eu tenho alguma dificuldade ainda para entendê-las, apesar delas despertarem assim muita curiosidade, muito entusiasmo em mim. E que cada vez que eu adentro mais essa seara, eu entendo que tenho que assumir que eu não sei fazer programação. Infelizmente, eu não vim com essa ferramenta, com essa habilidade. Mas eu acho que para quem está começando, aí que está entrando nesses processos do ensino, da pós-graduação, e até da formação médica, talvez a programação seja uma ferramenta muito importante. Eu acho que ela vai ser essencial para as próximas gerações. E eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de todo mundo. A gente acredita que quando a gente fala de novas tecnologias e principalmente de chat GPT, a gente está tentando vislumbrar para onde a gente está indo, né? Onde que está o nosso futuro. Desde que a gente olha para questões como Revolução Industrial, que foi o grande quebra, né, esse paradigma aí de achar, de temer que a máquina vai substituir o humano, talvez a gente esteja caminhando num processo, um passo um pouco mais acelerado, mas essa indagação, ela não é nova, ela sempre vai trazer para a gente essa ideia de que a gente, para onde a gente está indo, né, o que vai, aonde vai nos levar toda essa evolução, e essa evolução tão rápida, mas eu acho que a gente não está falando disso ainda. A gente precisa entender onde a gente está.
primeiro, e eu acho que essa história, essa conversa sobre inteligência artificial e sobre o uso do chat GPT, ela está muito mais nessa área de entender onde a gente está, o que que a gente pode fazer com isso, do que ainda para onde a gente vai num futuro que pode ser, às vezes, tão próximo, mas ainda um tanto distante. Imaginem, né, como seria, eu acho que muitos daqui, da minha geração para trás, vão se lembrar de quando a gente começou a usar e a falar de internet, né? Provavelmente vão conseguir fechar os olhos e lembrar aquele barulhinho que fazia a descagem para a linha de conexão da internet. E hoje a gente não, eu não sei se dá para a gente entender a nossa vida hoje, o nosso cotidiano, o nosso trabalho, o nosso viver até sem o acesso à internet. A mesma coisa a gente pode imaginar do telefone celular, né? Esse aparelhinho que hoje, sei lá, talvez seja até parte integrante, assim, do corpo humano, né? Ele tá toda hora colado com a gente e a gente não passa muito mais do que alguns minutos, quanto mais horas, longe de colocar o olhar nessa tela e checar que seja um e-mail, uma mensagem, ou uma informação rápida que você precisa, ou se localizar geograficamente. E eu acho que a inteligência artificial é mais um passo, é mais um caminho nessa evolução, que é tão rápida, né? Quando eu falo de internet, eu me lembro dos primeiros e-mails, das primeiras conexões. Eu estava no começo da minha faculdade, né? Parece que é muito tempo, eu me formei, teve 25 anos, né? Não faz tanto tempo assim. E é uma evolução que caminhou muito rápido. Antes de a gente entrar no chat GPT, eu queria contar a história dessa pessoa aqui. Alguém sabe quem é? Alguém abriria a câmera, o microfone, para chutar quem é esse senhor que eu coloquei ele todo colorido aí exatamente para disfarçar? Eu queria falar um pouquinho sobre essa figura. Isso é falar sobre uma mente brilhante e que é historicamente um ponto fundamental quando a gente fala de inteligência artificial, porque os conceitos principais de inteligência artificial e de computação vêm de antes do computador e vêm dessa pessoa, dessa mente brilhante. Esse é o Alan Turing, ele foi matemático, criptoanalista, cientista da computação, filósofo e biologista. No momento que hoje a gente é cada vez mais especialista, né? Às vezes eu falo, eu sou especialista em olho seco, eu sou especialista em superfície ocular. Olha como a gente vai afunilando o nosso conhecimento. Aqui a gente está falando de uma pessoa que no pouco tempo que viveu, ampliou para todos os limites mais inimagináveis, o que ele tinha de atuação e o que ele tinha de conhecimento. Então, só para vocês terem uma ideia do currículo desse moço, em 36, muito jovem, ele fez uma tese toda fazendo uma negativa a esse conceito, que eu não vou nem ousar falar, porque é um nome em alemão, esse nome grandão aí, mas que a tradução é um problema de decisão, e era uma teoria que afirmava que qualquer equação de lógica ela seria resolvível com um algoritmo, existiria um algoritmo efetivo para tomada de decisão nessas equações de primeira ordem. E ele foi lá e falou: não é isso, a gente, não, nem todas a gente consegue, nem todo algoritmo é capaz de fazer isso, negou e comprovou isso. Depois ele começou a falar de uma ideia, né? Na verdade, um modelo completamente abstrato de máquina que pudesse catalogar essas informações, que pudesse efetivar esses algoritmos, essas equações e fazer essa programação, que é um conceito que a gente entende hoje de programação de computador e de inteligência de máquina, mas que ele estava falando disso numa época, notem, em que o computador ainda não tinha sido inventado, ele não existia. Ou seja, ele falou da teoria disso antes que o feito em si existisse. Em 1939, ele trabalhou em criptoanálise, trabalhou com as máquinas de decodificação
de códigos na Segunda Guerra Mundial. Eu vou mostrar para vocês essa historinha que ela é muito interessante. Depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, ele começa um outro projeto em um outro local na Inglaterra, e esse projeto chama ACE, né, que é o Automated Computing Engine, que é o protótipo, na verdade, a execução ali do primeiro computador, né? Eu vou mostrar a foto, vocês vão ver o tanto que ele é parecido com o que a gente tem hoje nesse computador, por exemplo, que está aqui na minha mesa agora, que eu estou usando para dar aula. Em 1950, ele ah, filosofou aí, criou aí esse conceito do teste de Turing, que levou o nome dele, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas que é um conceito, é uma prerrogativa muito forte do que a gente entende hoje como inteligência artificial, de novo, falando de criando conceitos e teorias de coisas que ainda não existiam fisicamente. Em 1951, ele decidiu fazer um sabático, e trabalhou como biologista e fez inúmeros estudos de morfogênese, de padrão de formas de organismos biológicos, usando códigos e algoritmos, e uma grande contribuição nessa área. Vejam que trabalhando num momento em que ele resolveu fazer um sabático, dar um tempo daquela vida de criptoanalista e de cientista da computação. Em 1952, ele foi condenado por crime sexual, porque ele era um homossexual e isso era crime na Inglaterra naquela época. E entre a castração química e a prisão, ele optou pela castração química, né, que é a utilização de um hormônio. Em 1954, ele se suicidou com envenenamento por cianureto. Só em 2009, depois de uma grande comoção e mobilização da sociedade, é que o governo britânico concedeu um perdão tardio a ele por essa condenação e por esse crime, e essa é a fala do primeiro-ministro daquela época, enfatizando e pedindo desculpas ao Alan Turing e a todos aqueles que, pela vida e pela história dele, hoje vivem livres da sua opção sexual. Ele pedia desculpas e enfatizava que ele merecia algo muito melhor do que o governo tinha dado a ele e as leis na época. Bom, contando um pouquinho da história da decodificação, essa é uma máquina que chamava Enigma. Era uma máquina de criptografia de códigos na Segunda Guerra Mundial. Ela foi desenvolvida na Polônia, junto com o governo russo, e foi utilizada pelos nazistas para criar códigos de guerra, mandar esses códigos, articular estratégias de guerra, e ela era conhecida pela sua facilidade de uso e pela sua indecifrabilidade. Aí vem o Turing, e junto com alguns outros cientistas da computação, eles desenvolvem essa outra máquina que chama Bomb, que foi desenvolvida, né, capitaneada esse projeto pelo Alan Turing, em 1939, que era um equipamento eletromecânico utilizado para decodificar a máquina Enigma. E ele conseguiu criar esse equipamento e decodificar códigos de guerra. Graças à BOMB, a gente teve toda a articulação que envolveu o dia D, 6 de junho de 1944, que envolveu todo esse pessoal aí, soldados, paraquedistas, tropas, embarcações e aviões. Eles conseguiram, utilizando a bomba, decodificar códigos do comando alemão, criar uma estratégia de guerra que é, bagunçava um pouco aí esse comando, né, esse desenho que estava sendo feito pelo exército alemão, e conseguiram antecipar o final da guerra em pelo menos 2 anos, de acordo com os historiadores, graças à atuação desses cientistas, do Alan Turing e a criação da bomba. Então, há 2 anos a menos de guerra, milhares de vidas que foram poupadas e, com certeza, os maiores avanços e inovações nessa era de ciências da computação. Depois disso, ele começou a trabalhar no ACE, que esse é o primeiro computador. Apresento para vocês algo totalmente parecido com esse computador que vocês estão aí na frente de vocês agora, só que não, né? Uma máquina imensa. E essa é a primeira protótipo, né? O primeiro computador utilizado
nessa época, 1946. Esse é o epitáfio do Alan Turing, pai da computação, matemático, lógico, decodificador de códigos de guerra e vítima de preconceito. Algo tão forte e tão atual em cada um desses aspectos que a gente tem descritos aí nos adjetivos que colocam esse homem na história. O teste de Turing, ele foi, como eu falei para vocês, uma ideia, uma teoria que ele criou antes do computador existir, mas que era para tentar responder essa pergunta. Se um dia a gente tiver uma máquina, será que a máquina vai ser capaz de pensar? Já que naquele momento as máquinas substituíam, né, desde a Revolução Industrial, elas já substituíam o trabalho humano físico, né? Será que a gente evoluiria nessas máquinas a ponto delas pensarem como um ser humano? E o teste de Turing é isso. É você colocar para executar tarefas e dar respostas um humano e um computador em separado e essas respostas obtidas serem analisadas por um interlocutor humano e que essa pessoa olhe e julgue e não saiba separar se aquilo é um humano ou uma máquina que respondeu aquela determinada questão. Na verdade, depois de muito descrever esse teste, esse conceito, o Turing fala que isso, na verdade, ele é um jeito de você comprovar, seria um jeito lá na frente de você comprovar, não se uma máquina pode pensar, mas se a máquina consegue imitar o comportamento humano. E o filme que fala sobre a vida do Turing, se alguém tiver curiosidade de ver, ele chama exatamente o jogo da imitação. Então, o teste de Turing é um conceito fundamental da inteligência artificial e dos chatbots que a gente vai falar ao longo dessa aula. Então, começando do que é inteligência artificial, né? Do que a gente está falando? Quando a gente fala de inteligência artificial, vamos tentar separar e entender o que é inteligência e qual que é a natureza do artificial que a gente coloca como definir isso. Então, inteligência seria consciência, identidade, mente e criatividade. São capacidades, adjetivos e atribuições muito humanas. E a natureza do artificial é aquilo que é feito ou construído pelo homem. Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né, o IAG, ele envolve o desenvolvimento de softwares de inteligência artificial, softwares que tentem imitar ou reproduzir a inteligência humana. E aí, historicamente, a gente fala de 2018, a criação do BERT pela Google, né, o primeiro modelo de inteligência artificial. Ele envolvia modelos probabilísticos para montagem de texto e trabalhava com cerca de 110 milhões de parâmetros. Em 2020, a gente tem a OpenAI, que lança o GPT-3, que fazia o processamento de linguagem e treinamento de máquinas, aqui baseado em dados e já com 175 bilhões de parâmetros. Observe, em 2018 e 2020, a gente está falando de outro dia, né? Mais ou menos naquela época que a gente estava vivendo pandemia também. 2022 é lançado o ChatGPT, que ele já foi disponibilizado gratuitamente aos usuários, então não só essa ferramenta foi criada, uma ferramenta de inteligência artificial que dialogava com o humano, que respondia perguntas e interagia, mas ela foi disponibilizada pela OpenAI gratuitamente. Então isso causou um fascínio, uma comoção, um frisson, né? Todo mundo queria usar, todo mundo queria entender, e a gente já caiu de cabeça tentando entender o que estava acontecendo. Isso também, obviamente, que atiçou o apetite de investidores e a gente vê um crescimento de tudo que envolve, né, principalmente de investimentos, de 425% desde 2022, ou seja, 2 anos de atuação aí do ChatGPT. Então, como funciona uma inteligência artificial generativa? Primeiro, a gente tem o aparelho, né, uma máquina. Depois, a gente induz essa máquina a aprender, fazer o aprendizado de máquina, dar informações e treina, como uma criança que a gente começa a ensinar. Desde ensinar a falar, desde ensinar a andar, e aí daqui a pouquinho ela está correndo andando de bicicleta.
E a gente evolui nesse aprendizado de máquina com o desenvolvimento de redes, de algoritmos que vão ensinando essa máquina de um jeito cada vez mais rápido e mais potente no acúmulo dessa informação e no jeito que essa informação é colocada, é arranjada, principalmente quando a gente entra nesse aspecto, né, do chat GPT, que é buscar de volta o que essa máquina aprendeu. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, desde 1950, né, naquela época lá do ACE, daquele mega computador que o Turing ajudou a desenvolver. Então, as primeiras máquinas, os primeiros programas, depois a aprendizagem por algoritmos e depois o treinamento dessas máquinas em redes profundas de ensino, né, e de treinamento para obter cada vez maior esse número de dados e usar de uma forma cada vez mais robusta, que é o que a gente está falando hoje. Então, o que faz uma inteligência artificial generativa? Ela faz análise, pode fazer, eh, pega dados, observa padrões desses dados, cria parâmetros para organizar esses padrões e, a partir disso, coloca isso em texto, em algoritmos, em imagens, em milhões de coisas que a inteligência artificial já pode fazer hoje. Então, ela serve para analisar texto, para identificar esses padrões de conexão de palavras, de números, de símbolos, criar esses parâmetros para uma linguagem natural e verossímil. Então, ela vai juntando, olhando como isso foi feito, aprendendo como isso foi feito e reproduzindo, representando. E esses parâmetros, eles podem, através de representações matemáticas, de algoritmos, aprender, repetir, copiar e fazer isso 1 milhão de vezes, e muito mais do que 1 milhão de vezes. E cada vez que ele aprende, que ele repete, que ele copia, obviamente, ele melhora. A grande questão colocada aqui, essa inteligência artificial generativa, ela ameaça substituir o humano em atividades intelectuais. Então, de novo, a nossa preocupação de como é que vai ser o nosso futuro, mas é dar um passo atrás e entender o que está acontecendo agora, né? Então, a inteligência artificial, ela produz simulações através desse treinamento de máquina. Ela não é capaz de correlacionar sentido e história a essas palavras, a essas sentenças, a essas informações. Ela cria cópias a partir de padrões que ela aprendeu a conectar e a repetir. Esse conteúdo, para a gente ter um conteúdo original, a gente tem que ter pensamento abstrato, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter raciocínio. E eu acho que esse passo, por mais que a velocidade de evolução da inteligência artificial esteja cada vez mais absurdamente exponencial, a gente ainda não tem. E aí vem o ChatGPT, que é uma inteligência artificial que conversa com você, como eu estou conversando agora, como vocês conversam com os amigos, com os professores e com tanta gente ao longo da vida, e que essas conversas, obviamente, elas constroem o nosso pensamento, o nosso intelecto, a nossa capacidade de evoluir, de interagir com o ser humano. Isso aqui é a foto de quando eu entrei, foto na minha tela, da primeira vez que eu entrei no ChatGPT. Então, a primeira coisa eu coloquei lá o OpenAI e ele escreve isso para mim: confirme que você é um humano. Eu falei, gente, a máquina está querendo que eu prove que eu sou humano. Vamos lá, o que ele quer de mim? Aí cria sua conta, eu criei. E aí tem o CAPTCHA, né, que é exatamente, ele me dá uma sequência qualquer de coisas e pede para eu falar se que eu acho daquilo, né? No caso aqui, ele me pediu uma tarefa super complexa, que era olhar essas imagens. E para eu provar que eu sou humana, eu só tinha que identificar quais eram as da bicicleta, e eu consegui acertar. Então, assim é o jeito que o computador precisa para que eu prove para ele que eu sou humana, né? Você vê como é que são as coisas. Aí a gente entra nessa página. Aqui eu vou escrever a minha pergunta, ele dá alguns exemplos, fala quais são as capacidades que ele tem, quais são as limitações que ele tem, e aí a gente coloca a pergunta e ele vai responder, né? E obviamente eu estava preparando uma aula sobre ChatGPT, eu queria saber o que que era o ChatGPT. A primeira coisa que eu perguntei para o ChatGPT é o que é o ChatGPT. E ele foi lá e me respondeu que era um modelo de linguagem
de inteligência artificial, desenvolvido pela empresa OpenAI, me explicou direitinho, colocou datas, escreveu lá nesse texto todo que ele foi um sistema criado em 2022, que é um sistema que permite a criação de textos realistas, articulados a partir de perguntas. E ele é um chat, né? Ele vai simular uma conversa de um humano com uma máquina. Ele foi criado pela OpenAI, que é uma empresa da Califórnia. 2 meses depois do lançamento, desse lançamento público gratuito, já tinha 100 milhões de usuários. Ele era capaz de desenvolver conversas, músicas, poemas, textos e até programar códigos. Potente, né? E aí vem a pergunta, né? Eu olhei para aquilo lá e falei, gente, eu perguntei e ele conversou comigo. Eu cheguei a um ponto no meu começo de conversa, e eu juro que até hoje eu ainda faço isso, que eu falo, que eu peço por favor, escreva um texto, por favor, me dê uma informação, por favor, faça um roteiro. E aí vem a pergunta, eu posso pedir tudo que eu quiser saber, eu posso pedir? É igual o gênio da lâmpada, você pode pedir tudo que você quiser, ele vai te dar uma resposta. A questão é que nem toda resposta que ele te der ali é verdadeira. E aí cabe a você, humano, decifrar esse enigma. Então, eu acho que a gente está exatamente nesse ponto de entender o que é verdadeiro, o que não é, o que eu posso acreditar, o que não posso, até onde essa ferramenta ela me ajuda, até onde eu tenho que entender que é um limite e o que eu tenho que ter de crítica para essa nova ferramenta. Quando a gente fala de chat GPT no ensino, teve um susto. Eu acho que esse susto veio mais dos professores, porque, ok, tá ali, tá na mão do meu aluno. Ele vai entrar lá e vai ver, vai perguntar para o chat GPT a pergunta que eu estou fazendo na prova. Ele vai pedir para o chat GPT fazer o roteiro, fazer o projeto, fazer o TCC. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que a gente vai lidar com cola? Agora o aluno não vai colar no amiguinho mais inteligente e mais disponível a esse acesso gratuito à informação. Ele vai perguntar para uma máquina que tem um banco de dados, uma informação muito maior, como é que eu vou lidar com isso? E um primeiro momento, houve um movimento, principalmente nessa seara do ensino, de falar, vamos proibir. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? A pior coisa que a gente pode fazer, obviamente, é proibir, porque quanto mais você proíbe, mais interessante é aquele caminho, né? Então, como lidar, como proibir, como é que a gente vai adaptar? Uma ideia era assim, tá bom, a gente não pode proibir que eles usem porque tá ali, é aberto. Qualquer um pode usar, qualquer um pode perguntar o que quiser. A resposta sempre vai vir. Então, talvez a gente tenha que criar estratégias de adaptação. Então, que os exames sejam orais, que os trabalhos sejam feitos em sala, que a gente dê o acesso à possibilidade de utilizar essa ferramenta, mas que a gente entenda as limitações e que a gente aprenda a usar isso de uma forma importante. Outra questão que veio são as questões de plágio e as ferramentas para identificar plágio. Porque lembrem-se, essa máquina, ela está reproduzindo, ela está copiando alguma coisa que já existe, porque ela aprendeu em algum lugar, né? Quando a gente fala de artigo científico, aí a gente esbarra numa coisa ainda muito maior, né? No papel do autor, na responsabilidade autoral, que é uma coisa que a gente cobra, né, muito, as revistas cobram muito, a comunidade científica cobra muito, e que também é muito importante para o dono desse conhecimento, dessa informação, né? A gente não quer ser autor de um paper, de uma linha de pesquisa à toa, né? Porque isso envolve todo um conhecimento que você gerou, que você construiu, que você escreveu e que você divulgou. E como é que fica a atuação no ensino, né? Então, eu acho que a gente está no momento de entender que o ChatGPT é uma ferramenta de suporte no ensino e no aprendizado, que ela é capaz de fortalecer este trabalho de ensino de aprendizado, se a gente consegue principalmente engajar o aluno nisso tudo. É uma ferramenta para aumentar a produtividade, tem um monte de coisa que a gente faz e que gasta o nosso tempo, e que, de repente, uma máquina pode fazer
rápido, tão efetivo quanto, você vai lá e revisa, isso economiza um tempo que você pode se dedicar a tantas outras coisas muito melhores e mais produtivas e mais criativas. Desenvolver caminhos de raciocínio e de lógica no aprendizado, otimizar tempo, aprimorar todo mundo que consegue usar e usar bem essa ferramenta. E aqui, essas são as características, né, que a gente tem, mas aqui só para a gente entender o tanto que é rápido isso, a gente está falando de algo que foi lançado há 2 anos atrás. E aqui eu estou mostrando para vocês um artigo que foi publicado recentemente e que já é uma revisão sistemática que envolveu estudos feitos, publicados de janeiro de 2022 a novembro de 2023, que selecionou de um registro de mais de 1.000 artigos, 113. Então, a gente não está falando de uma produção pequena, é uma produção grande. Eu acho que poucas linhas de pesquisa tiveram um desenvolvimento tão rápido quanto o entendimento dessa ferramenta. Nessa revisão sistemática, eles tentaram avaliar desses estudos onde a gente tem benefício, né, no uso do chat GPT na educação médica e onde a gente tem limitações. Então, a conclusão é que existem grandes benefícios como ferramenta de aprendizado, como técnica de ensino e para preparação de provas. E a gente ainda tem muita limitação e precisa entender e caminhar muito quando a gente fala de ética, de acurácia e de algumas situações onde pode haver muito prejuízo no ensino. Então, aqui é um gráfico que eles colocam em cada um daqueles itens, né, de potenciais aplicações. Então, dos métodos de ensino, né, simplificar processos de ensino, desenvolver estratégia e material, fazer identificar questões, problemas, coisas que eu preciso olhar quando eu estou criando, quando eu estou aprendendo. Ah, responder perguntas, superar algumas barreiras de linguagem, uma vez que é fácil você pedir para ele traduzir, contra-traduzir, mudar de língua. Acessar áreas onde a gente ainda tem uma ação muito instantânea, precisa dessa ação instantânea, e ajudar a desenvolver e a escrever pesquisa. Quando a gente fala em técnicas de ensino, aqui, eu acho que é o grande papel nosso, né, onde a gente tem que, além de ensinar o que a gente tem que ensinar de conteúdo, eu acho que agora a gente tem que ensinar como o aluno pode aprender usando uma ferramenta dessa, né? Então, tem um monte de coisa que facilita, mas muita coisa facilita, principalmente naquilo que é muito burocrático e que consome o seu tempo. Que de alguma forma, com a ajuda dessa ferramenta, você pode colocar mais agilidade, mais criatividade até, né? Você pode ampliar muito mais esse leque que você também conseguiria, não acho que a gente não conseguiria, mas conseguiria com muito mais tempo, com muito mais esforço, né? Então, cultivar esse pensamento crítico, desenvolver estratégias analíticas, criar cenários de simulação. Aqui a gente está falando de educação médica, tá, gente? Criar cenários realistas de simulação, isso é uma forma muito importante do aluno aprender a medicina. Ajudar em ferramentas de comunicação médico-paciente, esse ensino suplementar, estabelecer um ambiente de interação entre o professor e o aluno. E na performance de exames, né, aqui eu acho que foi um ponto nevrálgico inicial, aí sim, de susto, né, ou seja, eu vou me empenhar ali em fazer uma prova para o meu aluno, ele vai lá e vai mandar essa prova para o chat GPT e vai tirar uma nota boa, porque o chat GPT vai resolver isso para ele, então ele vai colar usando o chat GPT. Então, para a gente fazer provas, para a gente treinar provas, para a gente criar questões. Então, aqui a gente, na verdade, tem alguns pontos que são muito positivos, tirando de lado esse medo inicial aí da cola. Então, para o aluno praticar provas, né, principalmente essas provas de título, essas provas que exigem um treino de prova,
para a gente fazer essas questões, criar diversos formatos de questões e para o aluno direcionar o ensino dele para essa execução de prova. E onde a gente tem limitações, né? Então, a gente tem limitações em questões éticas, em regulações que ainda não existem, a gente tem questões importantes nessa seara aí de cola, né? Colar com o ChatGPT. A gente tem que entender tudo que envolve a acurácia e a confiabilidade dessa informação que a máquina te dá. Então, pode perguntar por tudo, pode, mas tem que duvidar, tem que conferir, tem que checar, porque muitas e muitas e muitas vezes essa informação ela não vai ser verdadeira, né? Então, essa fábrica de informação falsa, essas informações incorretas, os vieses todos que a gente tem, e há alguns prejuízos que a gente pode ter no ensino, principalmente se a gente não aprende a usar essa ferramenta, né? Então, é o aluno que vai deixar de ter um pensamento crítico, que vai olhar para tudo isso sem um guia, sem aprender a utilizar essa ferramenta. Então, eles concluem mostrando que existem aplicações e benefícios, né, na preparação de exames, nessa personalizar o ensino, e aí é uma ferramenta que cada aluno vai usar e desenvolver de um jeito, e também auxiliar o professor aí em criar ferramentas que mobilizem mais o aluno, que gerem mais interesse ou que melhorem o ensino. Então, usar as sugestões, a gente aprender a usar de uma forma adequada, eu acho que aqui é o maior desafio, integrar o chat GPT no ensino e estabelecer regras, guidelines, né? E onde a gente tem limitações ainda na integridade acadêmica, na acurácia, na confiabilidade que a gente pode ter dessa informação, e onde a gente pode, na verdade, atrapalhar o ensino exatamente por essa facilidade, essa rapidez que o aluno acha que vai ter e que vai confiar nessa informação que veio desse jeito tão rápido, tão fácil, tá? Aqui é um outro artigo, 2023, é uma prova, né, de ensino médico, né, é o board americano. Então, eles puseram um chat GPT para responder. E aí fica todo mundo pensando assim, nossa, arrasou, respondeu tudo. E observem que a gente não tem notas altíssimas, né? De 100, 44%, 42%. Quando você dá uma dica, ou seja, quando você ensina um pouquinho, e lembra que essas máquinas elas estão aprendendo, por isso, quanto mais informação a gente coloca, a gente imputa ali, mais esse conhecimento vai ficar aprimorado. Mas a gente não vai considerar uma nota tão boa assim, né? Não teria nem passado. Quando a gente dá uma dica, ele aumenta um pouquinho mais esse nível de acerto. E aqui, esse também é muito recente, já é uma prova de oftalmologia, né? Seria a nossa prova de título, né? O equivalente. E aqui eles compararam a nota dos alunos e eles compararam a nota das duas plataformas que a gente tem hoje, o ChatGPT 3.5 e o 4, na verdade a gente já tem o 4.0, e em todas as sub-áreas, o chat GPT-4 foi superior, né, chegando a notas bem altas, lembrando que o humano é esse cinzinha, exceto, olha que interessante, aqui, ó, quando era a subcategoria catarata e cristalina. Então, a gente tem muito que entender de tudo isso, a gente tem muito que analisar, né? Que essa é uma das provas, a gente não sabe ainda todas e como seria isso, mas entender como é que é a performance de tudo isso, o que a gente pode usar para benefícios. Um ABC do chat GPT. Então, criar estratégias para o aluno, né? Por exemplo, criar um texto utilizando o chat GPT, avaliar, criticar as falhas desse texto, aprimorar a escrita e estudo em outra língua, isso é uma ferramenta muito importante, e criar debates de tópicos, né? Então, é aquele professor, de repente, desenhar uma estratégia
de ensino ali que envolva debater tópicos. Esses tópicos, eles podem ser, o conteúdo desses tópicos pode ser levantado utilizando essa ferramenta, mas que a gente gere depois um debate entre os alunos, exatamente para a gente desenvolver raciocínio crítico, entender as limitações, as falhas, aprender a checar de novo e entender se eu posso confiar ou não naquela informação. Estratégias para o professor preparar resumo, criar roteiro, questão de prova, assuntos burocráticos, ou seja, coisas que consomem o nosso tempo e que, se a gente tem um jeito rápido e fácil de fazer, a gente deixa muito mais tempo sobrando para a parte mais gostosa e que realmente faz uma diferença muito grande ser um humano fazendo, né? Aí vai todo mundo perguntar assim, mas você usa o chat GPT? Eu uso muito o chat GPT e eu uso exatamente para esses quesitos que estão aqui. O que que precisa melhorar? Não rastreia eventos atuais, algumas respostas são obsoletas, algumas informações são incorretas, incompletas, não tem muito sentido dependendo da complexidade da pergunta, então a gente precisa aprender como perguntar, o que perguntar, como aprimorar essa pergunta, como dar muita informação nessa pergunta para a resposta ser mais e mais consistente, né? Lembrar que ele copia outros textos, é uma cópia. Existe uma confiabilidade de fontes. Sempre que eu peço um texto, alguma coisa que eu peço referências, eu vou checar essas referências e não raro essas referências sequer existem, né? O chat GPT não tem compromisso com a verdade. Então, essa que é uma coisa que a gente tem que guardar de informação ali, né? Então, olhando de novo para a literatura que a gente tem, esses os primeiros impactos, né? Então, o papel do ChatGPT na comunicação científica, esse artigo já fala assim que é uma ferramenta excelente para a produção de artigos de revisão, mas que tem a limitação desse texto gerado precisar ser revisado e editado para evitar plagiarismo. Quase óbvio, mas assim, o resumo e as conclusões desse paper eram muito de exaltação a essa ferramenta. De novo, uma ferramenta para produção de artigo científico, aqui a gente não está falando de artigo de revisão, está falando de produção de artigo original, organização de dados e facilitar na escrita, mas eles mesmos colocaram que existia aí questões éticas de plagiarismo, inacurácia e equidade de acesso, é um outro ponto importante, ou seja, para mim é muito fácil hoje ter acesso ao chat GPT 3.5 ou pagar para ter uma plataforma mais moderna, mas a gente pensando em ciência, a gente tem que pensar que tem muitos lugares no planeta que a gente não tem equidade de acesso a essa ferramenta, e aí a gente vai criar uma, um distanciamento ainda maior. E aqui eu achei super interessante ver um artigo escrito publicado em fevereiro de 2025, e 2 meses depois, com vários comentários, correspondências, correções e atualizações. Então, eu acho que isso reflete a velocidade do que a gente está vivendo, né? A gente vive um grande dilema, que é o dilema da fake news, isso vai ficar cada vez mais complicado, a gente decifrar e entender o que que é real e o que que é falso, e essa que é a grande questão do momento que a gente tem que enfrentar. Eu não sei como é que vai ser o teste de Turing no futuro, mas me dá a impressão de que cada vez mais vai ficar difícil da gente entender quem é a máquina e quem é o humano. E esse jogo da imitação vai ficar cada vez mais real. Sem falsa modéstia, obviamente, que quando eu estava lá trabalhando no chat GPT, eu pedi para o chat GPT fazer essa aula para mim. E tá aqui o que ele me passou, foi essa introdução, ele pediu para eu apresentar o tema, contextualizar, descrever o que e tinha um roteiro todo, que não foi o roteiro que eu segui. Eu fiz uma outra aula, e eu acho que a minha aula ficou melhor do que isso que ele me propôs. Modéstia à parte. Para a gente guardar de mensagem, é um avanço tecnológico grande, imenso, com impacto absurdo, revolucionário. Vai ser muito rápido. E todos nós, humanos e máquinas, temos que aprender muito nos próximos tempos. A minha impressão pessoal é que daqui a alguns anos, quando eu tiver que fazer minha cirurgia de catarata, eu acho que eu vou querer que um robô me opere. Mas eu quero que aqui atrás
tenha um médico que saiba fazer programação para comandar esse robô. E, sobretudo, eu não vou abrir mão de ter o meu médico segurando a minha mãozinha e falando, Mônica, fica tranquila, que vai dar tudo certo. Então, eu acho que é assim que a gente entende esse grande momento aí de humanos e máquinas. Obrigada pela atenção de vocês e pelo convite. E vamos bater papo sobre isso. Tem alguém aí? Tem algum humano aí? Tem humano aqui. Excelente sua aula, Mônica. Parabéns, viu? Adorei no final segurando a mãozinha, né? Eu acho que a gente vai evoluir para muita tecnologia, muita robótica, mas eu acho que o contato humano realmente ele nunca vai perder o seu lugar, né? E É dúvida, gente. Algum aluno aí usa chat GPT? Excelente, professora. Muito, não sei ver, vejo só o começo aqui. Tá? Eu acho que vem sempre essa pergunta, né? A primeira pergunta, quando eu comecei a falar de aula de chat GPT e de discutir isso com os meus alunos, era assim, mas você está usando? Você usa? Como é que é? E eu acho que é um momento de desmistificar um pouco, né? Tudo isso. A gente usa tantas ferramentas tecnológicas cada vez mais, né? E a gente incorpora tão fácil. A gente incorpora, a gente que vive a construção disso. Os meus filhos é uma coisa quase mecânica, né? Eles entendem, não executam assim, mas eles entendem de programação. E eu acho que isso toda criança daqui para frente vai aprender, vai entender. E a gente tem que entender cada vez mais. Eu acho que não deu para mim nessa encarnação, mas eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta muito importante. Eu conversei com alguns programadores sobre o chat GPT, e aí, você usa, você acredita? Ah, eu uso, às vezes me ajuda pra caramba, um negócio que eu tô aqui quebrando cabeça rapidinho, eu acho uma saída e eu desenvolvo isso de uma forma mais rápida, mais produtiva. Eu acho que é aí que a gente está, né? Para onde a gente vai, eu não sei ainda, mas eu acho que é aí que a gente está, nesse momento de olhar para essa ferramenta e falar assim, isso aqui me ajuda nisso. É, roteiro de aula, roteiro de documento, né? Eu faço isso com uma, duas, três perguntas para o chat GPT. Ah, não respondeu direito, eu melhoro um pouquinho aquela pergunta e sai o que eu queria. E isso me economiza um tempo que é valioso para a gente hoje, né? Que é o tempo de dedicação intelectual, que é o tempo de criatividade, que é o tempo que você senta ali do lado do aluno e ao invés de ficar, sei lá, eu faria aquele documento, faria aquele roteiro talvez em 1 hora e meia, 2, com o chat GPT eu faço em 10 minutos. Obviamente que eu vou revisar, eu vou completar, mas ele já me dá o esqueleto de tudo aquilo, né? Daquilo que eu pedi para ele fazer para mim. Então, eu acho que é por aí. Vocês estão usando? Quem usa, levanta a mão, bate o pé, sei lá. eu uso o ChatGPT, Mônica, e eu acho que assim, é um pouco do resumo de tudo que você falou aí, né? A gente tem que ter, eu acho que facilita muito para algumas coisas. Eu acho que na organização, às vezes, de pensamento, né? Você está escrevendo, às vezes você é um pouco prolixo na maneira de escrever, ou a sua frase fica um pouco mal construída, assim, porque você quer colocar muita ideia. Algumas vezes ele ajuda você a sintetizar aquilo que você está querendo dizer de uma maneira mais direta. Principalmente com essa limitação que a gente tem, às vezes, para artigos, né? Às vezes você quer escrever muita coisa, você tem um número de palavras e você precisa, caber ali naquele espaço. Pedir para ele reformular, corrigir frase, fica muito mais legal, fica mais completo. E de repente você vai lá ainda em cima daquilo e completa mais ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a usar. É como a gente um pouco, às vezes, usa, por exemplo, o Grammarly, né? Que você vai corrigir as suas frases, refrasear. Você pode usar isso também para melhorar o seu texto, né? E aí, em qualquer língua que você É. peça, ele te E ajuda. eu confesso que eu gosto de brincar com o ChatGPT.
Eu converso mesmo com ele, eu falo, por favor, escreva isso, faça um roteiro. Ah, essa resposta eu não sei se eu gostei. Completa mais, me dá referência bibliográfica. Essa referência está certa mesmo? Checa se essa referência está certa. É, E é assim que funciona, de um jeito bacana. E a outra coisa que eu me divirto muito fazendo é exatamente descobrindo onde eu não posso confiar. E ele mesmo te dá essas. É só você dar uma, duas, três voltas ali e você pega também essas falhas, né? E me divirto com isso. uma coisa que é muito importante que você disse agora é a questão da referência, né? Você realmente testar, checar se a referência é verdadeira, porque às vezes ele dá uma inventada, se ele pega alguma coisa que foi falado não sei aonde, né? Ou que foi publicado às vezes em revista não acadêmica, ele te dá a referência e você precisa rechecar, às vezes copiar aquela referência, colocar É isso. no Google, no acadêmico, no médio, onde você quiser, e ver se aquela referência realmente existe. Senão você cai no risco de colocar citar uma referência que não existe, né? Ele é capaz de dar nome, descrever, colocar a citação, tudo do jeitinho que você pediu. Aí você vai lá e checa, nada daquilo existe. Né? Esse Exatamente. E movimento agora com o chat GPT-4, né? Com 4 Omni, né? Agora você pode conseguir, você consegue até fazer resumo do texto, né? Você pode fazer um upload do seu texto e pedir para ele resumir para você que ele sintetiza o negócio, assim, facilitando bastante aí o que você sabe uma quer. coisa que é Depois muito. já usa e depois já usa o seu texto para outras pessoas também, Já, né? já ensinou, já aprendeu e já vai passando você. É, eu acho que uma coisa assim, super importante é a gente deixar o chat GPT como uma ferramenta, né? E não como um, né? Você está acima do chat GPT, como em várias coisas, né? Então, como em vários outros aplicativos, você conhece o que que ele pode te dar, né? Eu já fiz alguns testes assim, tipo tentando correlacionar assuntos diferentes. O que que isso tem a ver com isso? Coisas que eu acho que seriam interessantes em áreas diferentes de conhecimento. E às vezes eu faço essas perguntas. E é interessante, porque às vezes ele junta num texto informações que te dão ideias, você vai ver se é verdade ou não, entendeu? Então, eu acho assim muito interessante você sabendo, né, as potencialidades dele, né, e aquilo que ele pode, que você não confia, por que não, né? Eu acho muito. Eu acho ainda uma brincadeira gostosa. Eu acho que mostrar para o aluno, ensinar isso como uma ferramenta, como você falou, e aonde você e como você tem que cercear isso para você realmente identificar se aquela informação é verdadeira e completar com o que você sabe ou o que você quer daquele assunto, a informação que te veio, né? Depois que você checou. Então, nesse sentido, assim, de estratégia de ensino e de aprendizado, eu acho que se a gente usar bem, se a gente aprender a usar bem, se a gente ensinar como usa bem, porque eu acho que agora subiu essa categoria, né, do que a gente tem que ensinar para os alunos, a gente desenvolve talvez até mais raciocínio clínico e crítico, né, porque você tem que burlar uma máquina. Você Exatamente. desafia o que a máquina te falou, que te trouxe como verdade. Então, eu acho uma delícia quando ele me bota um texto, uma referência, eu vou lá e checo e falo, haha, volto e falo assim, esta referência estava incorreta. Cheque novamente. Aí ele vai. Eu acho isso uma diversão. Tem uma pergunta, doutora. Sim. A doutora Cláudia Valéria te parabenizou pela excelente aula e fez uma pergunta. Tudo que se insere no chat GPT fica de domínio público? Ou seja, se eu coloco um texto para melhorar a redação, por exemplo. Fica como estratégia de aprendizado da máquina. Por isso que é muito importante ter pessoas utilizando e colocando informação ali, porque é a partir dessa informação que ele vai treinar, treinar e aprender cada vez mais. Então, não que fique público assim, vou lá ver o que que a Cláudia escreveu,
Não é isso. A máquina vai captar aquela informação e vai aprender com ela. E, obviamente, vai repassar. Então, por isso que é tão importante a gente ter fontes confiáveis. E essa talvez seja uma questão um tanto nevrálgica, porque ele vai ler, aprender e copiar e reproduzir tudo que ele for alimentado com. Eu vou colocar aqui a resposta que o próprio chat GPT deu para essa pergunta. Ai, adoro isso. Tá Sim, aí. tudo que é inserido aqui. Gente, eu não consigo abrir esse negócio para ler tudo, eu só leio a primeira. Vai lá nos seus 3 pontinhos. Aqui E aí achou. você abre o chat, você vai abrir ela toda. Sim, tudo que é inserido aqui é considerado público, tá lá. Ele não vai ter seu nominho, mas ele é público, né? Ele, inclusive, está sendo usado para alimentar tudo isso. São armazenados para melhorar o sistema e garantir que possa aprender e responder de forma mais precisa. Isso significa que qualquer texto que você inserir pode ser usado pelo sistema em diversos propósitos relacionados ao desenvolvimento e treinamento, mas não será atribuído a você. É aquilo que eu respondi. Ele não vai contar assim, ah, foi a Cláudia que colocou aqui. Se precisar, confidencial, beleza. Um humano vai ler aquilo eventualmente. Se a informação é sensível, pode ser utilizado antes que você publique. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, é, criticar muito isso, aprender muito com isso, sabe? Eu acho uma ferramenta incrível e eu acho que é uma ferramenta que vai evoluir cada vez mais. E assim, outro dia eu estava conversando com um amigo que é super tecnológico também, e eu falei isso, eu falei assim, eu terminei a minha aula falando que eu queria o meu médico segurando a minha mãozinha, porque eu quero segurar a mãozinha dos meus pacientes enquanto eu estiver atuando como médica, né? Aí ele falou assim, "Ih, vai ter robô fazendo isso muito melhor. Mãozinha mais quentinha, mãozinha mais macia, carinho em você. Vai saber, mas assim, é possível, é possível. Não vai, não. Não Nunca. vai, não? Nunca. Nunca. O carinho humano nenhum robô pode dar. Olha, não Isso eu sei. sei com 45 anos de prática. Não, na minha mãozinha eu sei que eu quero um humano segurando, mas assim, a gente tá falando isso agora, Vanessa. Daqui 10 anos, putz, Você sei lá. pode pôr luva, pode pôr o que quiser, Mônica. Mas o que passa, o feeling que passa, o robô não vai te dar. É, Minha opinião. Minha opinião. Eu acho que a gente pode, assim, meio que pensar que o chat GPT, ele pode ser utilizado, quanto mais a pessoa conhece um determinado assunto, mais ela pode ficar tranquila e usar o chat GPT, ou assim, não um determinado assunto, mas ela tem que ter essa crítica, né? Se ela ignora um determinado assunto, talvez não seja o melhor lugar para conhecer sobre aquilo, né? Ou então tem que ser sempre algo que tem que ser duplamente checado, né? é. Porque Não, eu não tenho dúvida que é assim. O Enzo acabou de colocar um negócio muito interessante. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho, acho que uma das dores que eu mais tenho como professora na medicina é encontrar ferramentas para ensinar os alunos, os futuros médicos, os nossos residentes, a ter empatia, cuidado, isso que eles chamam de soft skills, né? Que a gente não aprende na faculdade. Eu entendia que a gente aprendia olhando um bom exemplo de um professor, por isso que eu tentava ficar ali, fazendo do jeito que eu faço e tentando capturar um pouquinho desses alunos. Mas eu acho que existem estratégias, existem ferramentas, e existe uma dificuldade imensa, eu acho que crescente, das gerações que vão se sucedendo em atender com cuidado, com empatia e se envolver emocionalmente com os pacientes. E aí o Enzo falou exatamente isso, olha lá, o chat GPT tem mais empatia que os médicos. Eu não sei como é que foi feito esse teste, depois a gente pode até dar uma olhadinha, mas
olhando para muitos médicos que eu vejo atuando hoje, às vezes muitos residentes que a gente vê na prática, eu não tenho dúvida que uma resposta muito mais empática poderia ser conseguida de uma máquina. Às vezes eu pergunto, por favor, ele me responde assim, sim, claro, veja bem. Quantas vezes um humano não responde a gente assim, né? Então, ele mostrou aí, já fizeram esse teste. Em algumas situações, o chat GPT teve mais empatia do que o médico para lidar com o paciente. Não Eu duvido. acho que isso acontece quando você deixa de ser médico. Pois é, Paneta, mas assim, aí A entra palavra, a os contextos, palavra médico, a palavra médico tem tanta coisa dentro que o chat GPT ou a máquina, ou o que quer que seja, se você realmente for um médico no sentido da palavra, não vai, do meu ponto de vista. Pelo menos É, é isso que eu faço com meus pacientes há 45 anos. pois é, mas eu não sei se as novas gerações. Não vão, não vão, as novas gerações não têm. Por isso que Então, deixaram de ser médicos. eu acho que é daí, sabe, que a gente está olhando esse horizonte. Eu acho que talvez a gente consiga usar isso como uma boa ferramenta. Vamos ver. Fica a discussão aí, a provocação. Eu acho que essa aula ela é muito mais uma provocação para todos nós. Aquele chocolatinho azul. Tem que o áudio aberto para fechar. Mais perguntas aí, gente? Vai ficando velho. Eu acho que eu vou descongelar tão taca, sabia? A gente está prestando atenção na conversa do meu amiguinho. E aí, dona Rosália, é isso que você queria? Não era isso mesmo. Eu queria saber exatamente para que ele era usado, como que você tem usado e as suas percepções mesmo, né? Como usuária de como ele pode te ajudar e como ele pode te atrapalhar muito, né? Então, exatamente. Eu Bom, uso gente, muito para isso, assim, roteiro de aula e depois eu vou e monto a aula, é, documento burocrático, sabe? Carta para isso, regrinha para isso. Aí eu peço, ele faz, eu faria também. Mas ele faz rápido, aí eu só reviso. Então isso me economiza um tempo, assim, que eu acho muito delicioso de ver economizado, porque ele me dá tempo para outras coisas que eu sei que o meu pensamento e a minha dedicação vão ser mais importantes. muito bom. Excelente. Está fechado, Planeta. Está Vanessa tá. fechado. Peraí, deixa eu ativar o áudio dele. Ah, O Paneta está fechado, peraí que eu vou ativar seu áudio. Tá fechado ainda. Vanessa, linguagem de Oi, sinais. oi, Acho. Aí. oi. Então, duas coisas, eu estou precisando sair. Então, antes de sair, parabéns pela tua aula, maravilhosa como sempre, tá? E para quem realmente não assistiu o filme O Jogo da Imitação, ele é maravilhoso e sobre ele, todo o desenvolvimento do Enigma e todo aquilo que o Alan passou depois da perseguição, tudo. Então, o filme é um filme antigo, ele é de 2014, mas realmente é um filme maravilhoso. Mônica, parabéns, maravilhosa a sua aula. Gente, Rosária, obrigado, Francine, Evelyn, obrigado, tchau para todo Prazer, mundo. prazer em vê-lo online, professor. Um Prazer beijo. meu. então tá bom. Gente, mais alguma pergunta? Terminamos por aqui. Não, acho que só agradecer a Mônica por todo esse insight aí, e trazer sempre esse exercício, né? Como você disse, né, Mônica? A gente tem que imaginar tudo que a gente pode ter e usar as ferramentas ao nosso favor. E, Exatamente. claro, né, não é deixar ele fazer por nós, mas tentar ajudar a tecnologia no que ela tem para trazer mais facilidade para o dia a dia, né? Então, parabéns aí, parabéns, Rosária, Evelyn, vocês estão fazendo uma Parabéns, Mônica, parabéns, Rosário. excelente
Obrigada pelo convite, pessoal. Que delícia esse bate-papo com vocês. Beijos. Até Beijo. semana que vem aí em Ribeirão. Até semana Amanhã que vem. temos mais 2 aulas. Eita, vou ver se eu venho. Bom, amanhã e quinta-feira, tá bom? Um Legal. abraço. Beijo. Beijos, Tchau. beijos. Tchau. Beijo, gente. Beijo.